Bíblia ela mostra cada trechinho, tem tipo assim, também em Marcos, também em Lucas, também em João, e eu fui ler nos outros evangelhos. E em Marcos me chama a atenção algumas palavras que não são escritas em Mateus. E como eu falei isso, que eu estava tão preocupado, Senhor, se não tem uma historinha, como eu faço? Eu liguei hoje com uma amiga minha, que eu não vou citar nomes, não quero citar nomes aqui, e eu falei, mas essa não tem, esse versículo não está vindo com uma história, é só uma mensagem, mas não tem uma. Eu gosto de pregar com historinhas, como que eu faço com essa? Ela falou, minha irmã, não sei se vocês vão saber quem é, então, minha irmã, mas tu tem que sair da tua zona de conforto, tem que sair, é isso. E esse versículo justamente fala sobre sair da zona de conforto. E eu aceitei esse convite, claro que todas as vezes que nós somos convidados uma oportunidade, ou eu gosto de fazer todo esse contexto antes de entrar, para que não pareça que é muito fácil chegar aqui e sair falando, porque não é muito fácil, pelo menos não é para mim. E no domingo, eu acho que foi no domingo que a missionária me chamou, eu estava aqui falando para as meninas, eu estava tipo assim, não fala que você não quer pregar. Não fala que você não sabe pregar. Fala que você não quer, que é mais bonito. Não fala, eu não quero louvar, eu não sei louvar. Fala, eu não quero louvar, que é mais bonito. Porque não existe isso de não saber pregar, não saber louvar. A palavra diz que o Senhor está em busca daqueles que o adoram em espírito e verdade. Então você está disposta a se colocar nessa posição? Meu Deus. Não diga, eu não sei. Diga, eu não quero, mas é mais real. Ok. Passa um minuto de relógio depois de eu falar isso, a missionária. Filha, tu prega no quarto? É forte, Jesus. Ô, Mitch, só porque eu estava gritando 2 minutos atrás, você quer fazer isso comigo? Só porque eu estava gritando, é por isso? Aí ela, não, filha, acho que ela nem ouviu eu gritando, mas Deus ouviu e falou, é. Porque é muito fácil a gente falar, eis-me aqui, cantar aquela música, eis-me aqui, estou disponível. Aí quando chama, estou tão disponível assim. E é isso, eu queria dar esse contexto porque não é fácil. Se for preciso continuar, todas as vezes que eu pregar com a gente, não é fácil estar aqui, mas a gente vai pela graça e misericórdia de Deus. Aleluia! O tema que eu dei para essa pregação foi validar ou aprovar a si mesmo é negar a Cristo. E o nosso texto básico, como eu falei, está em Marcos 8. Eu gostaria de pedir para alguém ler o versículo 34. Amém? Quem achar pode ler. E chamando assim a multidão, com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. Então ele chamou a multidão e os discípulos. Não foi uma mensagem apenas para os discípulos, ele fez questão. O contexto disso aqui é que Pedro, há uns minutinhos atrás, uns versículos atrás, estava falando para o Senhor assim: não, Senhor, não tem esse negócio de você morrer, não. Negócio de homem morrer por nós, não. Calma aí. E Jesus vai e repreende a Pedro e fala: aparta-te de mim, Satanás. E mais para frente ele vai dizer isso. Ele chama a multidão e fala, porque ele fala aqui, deixa eu ler para vocês. Ele fala no 33. Ele voltou-se e olhou para os seus discípulos, repreendendo a Pedro e dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro, eu tenho certeza que ele não estava na má intenção, tentando proteger Jesus, só que muitas das vezes a gente tenta travar as coisas, as ideias, os planos de Deus na nossa vida, que a gente fala: não, Jesus, você está querendo me levar para um caminho que é difícil, Jesus. Tem um caminho fácil aqui, não tem esse negócio de morrer, não precisa morrer. E Jesus vai e vem e fala, não só para Pedro, para os discípulos, mas para todos que estão ali o seguindo já há um tempo. Se alguém quiser, ele não está obrigando ninguém. Se alguém quiser, se eu quiser, se você quiser segui-lo, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Amém? É um passo a passo. É um manual. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é um manual. Mas eu vejo isso tão perfeitamente como um manual, um passo a passo. Primeiro você nega a si mesmo, depois você toma a sua cruz e você segue a Jesus. Eu fiz uma pesquisa sobre o nome discípulo na internet e essa palavra ela gera uma ideia de aluno ou aprendiz, estreitamente relacionada à ideia de disciplina. Ela implica a exigência de que se renuncie a tudo. Meu Deus. Se renuncie a meia parte das coisas, que se renuncie um pouquinho das coisas, não. A tudo, a todas as coisas. E um seguidor de Cristo não é aquela pessoa que vai no perfil
perfil de Jesus e bota assim, seguindo. Pronto, é fácil assim. Não. Eu coloquei aqui, deixa eu me localizar para não me perder, que eu estou nervosa. Não, seguir a Cristo não é pelos passos. Porque se fosse só nos passos, ele não se voltaria para aquela multidão que ali estava e diria, siga-me. Porque eles já o estavam seguindo, mas eles estavam seguindo apenas no físico. Eles não estavam legando a eles mesmos. Eles não estavam. Pedro, há minutos atrás, estava dizendo para Jesus, não, esse plano aí não é bom. Então, não é só sobre os meus passos. Antes eu ia na balada, agora eu vou para a igreja. Antes eu vestia um shortinho curto, agora eu visto saiona. Antes eu falava um monte de palavrão, agora eu falo a paz do Senhor. Aleluia. Não é sobre... Isso não importa, isso importa muitíssimo, mas não para por aí. Não é apenas um físico, não é sobre o físico apenas. Não é sobre um comportamento, não é só sobre uma mudança comportamental. Ela está linkada a uma mudança mental. Os dois estão juntos, caminham juntos. Não dá para mudar um só. Quando você muda a sua mente, o exterior vai mudando. As pessoas falam, o que está acontecendo com essa menina? Não está normal, tem algo estranho aí. Eu coloquei aqui a mudança do personagem. Se você pega o personagem e troca ele de cenário, ele continua o mesmo personagem, só que em um cenário diferente. Então você tira uma pessoa do mundo, planta ela aqui, ela começa a seguir padrões, mas enquanto ela não muda o interior e a mente, ela permanece o mesmo personagem. Jesus não nos convida para mudar de cenário. Seria muito fácil. Ele nos chama para mudar o personagem. O personagem, quando um diretor vai escrever, ele vai escrevendo ali, ele não está nem pensando no cenário ainda, ele está no personagem. Não é? Ele vai ser assim, vai falar rápido, algumas palavras as pessoas nem vão entender. É meio esquentadinha, Jesus está moldando o vaso. E é assim, nós precisamos ser moldados. Eu coloquei aqui, de 100 1 milhão de reais para um pobre, mas não é um pobre de dinheiro, um pobre mental. Uma pessoa que tem mentalidade pobre, ela vai torrar o dinheiro. A gente assiste esses programas de reality show, a pessoa tinha nada, dá 1 milhão de reais para ela, perde em poucos meses, tudo. A mentalidade dela não está preparada para receber essa quantia de dinheiro, ela não sabe o que fazer com tanto. E Jesus nos convida a uma mudança de mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos 12:2 vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Aleluia. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus, aleluia. Não é tão fácil assim, essa renovação. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa vontade de Deus. Não é sobre o que me disseram. Eu fui lá, eu peguei um copo, eu provei da água, é boa. Realmente, está me saciando a minha sede. Não é o que eu vi, não é o que me falaram, não é o que pregaram para mim, é o que eu vivo. O que eu decidi viver a partir daquilo que me falaram. Eu decidi para a minha vida, eu decidi vestir aquilo em mim. Aleluia. A renovação da mente, eu assemelho a uma casa. Você chega numa casa e fala, quero reformar. Você vê a parte que é mais importante, geralmente as pessoas começam reformando o quarto, né, que é onde elas descansam. E as pessoas vão o quê? Modificando a casa. E é o que acontece. A gente pode passar pela cabeça de alguns que é uma mudança do dia para a noite. Eu levantei minha mão, eu aceitei Jesus, eu reconciliei, e no dia seguinte eu já sou santa, perfeita, maravilhosa. E não é assim, é uma renovação diária. Você vai se limpando, você se aproximando cada vez mais da luz e vendo, está sujo minha mão, tem que limpar. Aí você chega mais um pouquinho perto, eita, acontece que meu pé também está sujo. Quanto mais próximo você chega da luz, mais você vê quão sujo você está. E a luz está aqui. A luz está aqui. Aleluia. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vejo. Jesus, me ajuda, Pai. Eu tenho que limpar muita coisa. Meu Deus. Consulte o manual. Né? Ninguém pega uma vez teve um dia que eu resolvi montar uma secretária. Eu tive que ler o
nem o manual. Ainda assim, não consegui encaixar a gaveta, até hoje lá sem gaveta. E assim, se nós temos esse livro como a palavra de Deus e como manual das nossas vidas, eu sempre vou bater nessa tecla, não tem como ir para outro lugar, não tem outra pessoa, não tem outro livro, não tem nada que possa nos fazer modificar a nós mesmos. E é sempre pedindo a instrução do Espírito Santo, porque se você também ler isso aqui, de Gênesis e Apocalipse, sem a instrução do Espírito Santo, de nada vale. Quantos satanistas estão aí que sabem mais do que eu hoje? Aleluia. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Não é mais o que eu faço mediante essa situação. O que eu faço diante do que estão falando de mim? Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu aja? Como o Senhor quer que eu fale? E é difícil eu falar que é fácil, quando aperta ali, quando espreme, não é fácil. Mas é o que diz no manual. Siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Se Jesus mandou, confia, né? Porque é aquilo que eu falei, é difícil, mas não é impossível. É impossível andar sobre as águas? É impossível? É impossível. Humanamente falando, é impossível. Mas quando Jesus fala, vem, meu Deus, pode vir. Aleluia. Se ele falou, sede santos como eu sou santo, ele que falou, Senhor, tem certeza que pisar nessa água aí? Cara, mergulha e já era. Mas tem certeza? Se o Senhor falar, eu vou. E ele está falando para todos nós aqui nessa noite, vem, pode Aleluia. vir. Não é possível. Glória ao teu nome, Deus. O nosso inimigo, ele quer nos fazer desistir no primeiro vacilo. E como eu falei de personagem, vamos agora no termo de filme, spoiler. Você vai vacilar, eu vou vacilar, nós não somos perfeitos. E a intenção dele é vacila, você não é tão santo assim. Aí, ó. Eu suppus que você nem ia lá hoje naquele lugar lá, pessoal. Aquele pessoal é santo, você não é tão santo assim. Não entra nesse meio que não é pra você. É o que ele tenta todo o tempo. E na verdade eu ainda falei em terceira pessoa. Ele não faz isso, ele fala, eu não sou tão santo assim. Eu não mereço estar ali. Eu não vou ali porque eu cometi pecados, eu falei algo de uma maneira que não deveria ter sido falada. Então é entender o modo como ele usa as estratégias. Ele nunca vai falar para você, Tarcísio, você é um tal, uma coisa ruim, como eu vou falar. Ele nunca vai, você é sempre eu sou. Ele não se revela tão fácil. Satanás aparece para nós verde, amarelo, né? Vermelho, cheio de chifre. A gente ia entender que ele ia repreender em nome de Jesus, mas ele nos convence que os pensamentos são nossos, é nossa ideia, é nossa convicção. Não é dele. Aleluia, Jesus. A santidade, eu já falei isso em outro momento aqui, mas eu gosto de enfatizar, ela é diferente de uma perfeição. Perfeito só Jesus, ponto. Mas a santidade, ela é uma separação, né? É uma renúncia, como foi dito antes. Os discípulos, eles são pessoas que renunciam a si mesmos. E você me pergunta, é para eu me excluir? Porque, dado um momento, eu falei assim, acho que é melhor me excluir dessa galera aí, desses meus amigos e tudo mais. Não é para a gente se excluir. Aquilo que é diferente destaca. Claro que tem que vigiar no meio da gente estar todo o tempo, mas é para eles olharem para mim e ver algo diferente. Algo diferente tem que estar dentro de nós. O óleo, eu coloquei o exemplo do óleo, da água. Quando você mistura os dois no copo, você vê ali, ó, estão juntos, no mesmo recipiente. Mas você vê o óleo flutuando sobre a água. É desse jeito. E o joio do trigo também, ele desce. Olha, parece igual, mas quando bate o vento, você consegue ver aquele é joio. É desse jeito. Está no meio, no mesmo lugar, mas algo acontece e mostra quem é quem, sempre. Desse jeito, Pai. Glória a Deus. Também peguei, eu gosto muito de procurar significado das palavras que ficam mais ardentes, assim, de o que
literalmente. E a santidade se trata da separação, da renúncia, como eu falei, daquilo que é considerado impuro, mau ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Meu Deus. Ela, quanto mais você fala, mais difícil fica. E é aquilo que eu falei. Olhando, realmente falo, não dá, cara, não, isso não é real, nem tem como não viver nessa vida de santidade, é impossível. Mas se está escrito, não é impossível. Se Jesus falou, não é impossível. Se Jesus chamou, não é impossível. Ele chamou todos nós. É aquilo que vê aqui do... Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu falo, gente, bora pra praia. Vou ali rapidinho e volto. E a Sabrina só que tá de biquíni. Eu olho pra todo mundo, tá todo mundo roupa de gala. Sabrina, o que eu entendo com isso? A Sabrina quer ir pra praia comigo. E bora então, Sabrina, pra praia. A gente vai pra praia. E é o que Jesus está fazendo. Ele está falando, olha, vem. Quem vai se preparar? Quem vai se santificar? Quem vai negar? Quem vai tomar a sua cruz? E é isso, basicamente. O noivo está voltando, quem está se preparando? A Sabrina está, a Esther, Samuel, bora. É matemática básica, 1 mais 1 é igual a 2. Só que a gente tenta o tempo inteiro tornar uma coisa tipo assim, não. Jesus falou que dá, mas tem certeza que dá mesmo? Dá mesmo para viver assim? Aleluia! Aleluia, Jesus. Tome sua cruz. Beber uma água, vai dando um glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Jesus amado. Glória a Deus. Tome sua cruz. A minha cruz, ela é diferente da irmã Norma. A minha cruz, ela é personalizada no meu tamanho, todas as proporções e medidas certinhas para mim. A minha cruz é o meu sacrifício. O meu sacrifício muitas das vezes não é o sacrifício da irmã Norma. Às vezes as coisas que eu tenho que largar de mão não são as coisas que ela vai largar. Às vezes o que eu estou, para mim está sendo um parto largar, ela fala, isso aqui já anos, eu já nem sei mais o que é isso. Então é personalizado para cada um de nós temos que entender isso. Não, para Sabrina é muito fácil renunciar. O que a Sabrina vai renunciar? Não, agora ela não está dentro de mim, ela não... para mim é difícil, gente. Especificamente para mim é difícil. Não, para todos nós é difícil. Meu Deus amado. É um sacrifício para todos nós. Ele é claro em dizer, tome a sua cruz. Não é tome a cruz, qualquer cruz e vem atrás, vem carregando. Tome a sua cruz, aquilo que é o seu sacrifício. Aleluia! Quando me veio isso do sacrifício personalizado, eu lembrei de alguém que é muito querido por todos nós, né, do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. E me veio à cabeça um espinho na carne, e quando ele rogou ao Senhor que o tirasse, a resposta de Deus está lá em Coríntios 2. Eu queria pedir para alguém ler 2 Coríntios 12, versículo 9. E a gente já está acabando. É sobre isso, nem faço ideia de que horas são. 2 Coríntios 12, versículo 9. Leia para mim que eu não anotei aqui. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Eu falei com a Sabrina, minha irmã não estava vendo nenhuma historinha, eu queria contar a historinha. Aí quando eu vim repassando, veio uma historinha. Eu falei, uma historinha. Eu lembrei dos 32 mil homens que iam para a guerra. Meu Deus! E tudo mais. E eram 32 mil, o Senhor falou, muita gente. Aí 12, muita gente. 300. Senhor, 300, tenho certeza, já vi quantos são lá. E o Senhor diz, né, não vou saber agora lembrar certinho, mas para que vocês não se vangloriem, achando que foi com a força das suas próprias mãos. Desse jeito. E foi isso, eu lembrei na hora disso, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem é fraco depende de alguém. Se a pessoa reconhece que ela está fraca, ela depende de alguém. E as crianças, elas choram, quando elas já sabem andar, elas vão chorando até o pai. E o cristão, a nossa função como crianças é de ir chorando até o nosso pai. A criança chora, o cristão ora. Senhor, está assim,
cansado, meu Deus, não consigo, me ajuda, Pai. Mas ele já sabe, ele está vendo, não precisa orar. Precisa, ele quer. Ele descia todos os dias para conversar com Adão, por mais que ele soubesse onde Adão estava, o que Adão tinha feito, o que Adão ia fazer, o que Adão faria, tudo, ele sabe. Meu Deus. Mas ele queria conversar com Adão. Desse Ele jeito. quer conversar comigo, ele quer conversar com você, eu tenho certeza disso. Aleluia. Tome a sua cruz. A cruz era um símbolo de humilhação, o pior de todos os tempos que poderia ter acontecido naquela época. E assim, Jesus merecia? Obviamente que não. Mas por amor, e eu coloco essa palavra amor / obediência, ele o fez. Porque nós aprendemos que quem ama, obedece. Aleluia. O Pai nos amou primeiro, o Filho obedeceu. O Pai amou, o Filho obedeceu e os herdeiros receberam. Aleluia, nós recebemos o perdão. A nossa cruz, ela é figurativa. A de Jesus foi literal. A nossa morte, ainda em vida, é o mínimo. Assim, até olhando para o que Jesus fez, é o mais insignificante possível que nós poderíamos fazer. Era para a gente olhar para esse versículo do nega a si mesmo, tome sua cruz e siga-me e dizer, é só isso que tem que fazer? Mediante a tudo que foi feito por mim, é só negar? Tinha que ser nesse tom de facilidade. O negar a nossa vida em retribuição, sinalização que o queremos seguir. Quando eu nego, é aquilo que eu falei da roupa, eu estou dizendo, sim, eu quero isso, sim, eu estou abrindo mão de mim, sim, eu estou tomando a minha cruz, eu quero te seguir, Jesus. E eu vou terminar lendo os versículos seguintes que dizem, pois quem quiser salvar a sua vida, versículo 35 de Marcos 8, para quem quiser acompanhar. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. 36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? 37. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? 38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Amém, Jesus. O que eu falei não foi uma palavra que tinha uma história, que tinha algo, um enredo muito grande. E também eu não queria acrescentar muito além do que me foi dado, porque eu não queria enfeitar a pregação para ficar algo mais longo ou mais rico de alguma forma. Foi aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu espero que nós venhamos a meditar nisso, a mastigar, porque quando nós saímos daqui, eu falei, falou uma vez, ou não gostei muito, e quando nós não meditamos, não vale de nada, porque não foi o que eu falei, não foi a palavra de Hélio, foi a palavra de Deus que foi ministrada nessa noite. Então, Marcos 8, versículos 34 ao 38, que nós possamos mastigar, sair daqui mastigando, não sei o que o Senhor quis dizer, quando ele não falou, não entendi direito, me ajuda, Pai. Em nome de Jesus, é isso, eu quero agradecer a oportunidade.